as tristezas, todo sofrimento é um presente de Deus. Todas as doenças, todo choro de lamento também é um presente de Deus. Ai, cada Oi, gente. um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Toda alegria, todo sofrimento, toda esperança, todo choro de lamento, todas as tristezas, todo crescimento, todas as doenças, todo amor que nos move é presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo. Oi, Rê. De todos, Aninha. Ele pode, Saudade. sabe, Ele está. Ai, cada sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Pedro. Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. Lavar as mãos é a melhor forma de cuidar. Lavar as mãos é a melhor forma de cuidar, sim, gente. Vou colocar mais uma música aqui pra gente ir se ambientando. E eu vou fazer a página de abertura logo em seguida, ok? Ah, eu também. O casulo ficou para trás, venci toda a oposição, e diante do céu, o que devo fazer? Já percebo nos raios do sol um convite para prosseguir, mas diante do céu, o que devo fazer? Feita a vontade do Pai, estou diante de mim, com asas que apontam o céu, mas ainda temem o fim. Sei que o início Obrigado, mãe. na busca da própria verdade, depende da pura intenção, fazer com que minha vontade seja a vontade do Pai, pois Ele está dentro de mim. As asas já ganham o céu
e o céu já se mostra sem fim. E assim notar que o amor me motiva. Lelê, que delícia. Oi, Evelyn, saudade. Oi, gente, boa noite. Oi, Cris, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui. Sejam todos muito bem-vindos, né, para mais uma palestra online aqui pelo nosso centro. Eu vou começar fazendo a leitura de uma página e, em seguida, a prece para a gente poder começar a palestra, ok? Bom, é do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, e a página é Fraternidade. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, em Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo o veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda a movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos, assim, a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Bom, neste momento então, eu peço que nós possamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo proteção nesta noite, ao longo desta semana, para todas as nossas vidas, que possamos pensar sempre de maneira positiva, né? Pensando sempre no melhor que está por vir, pedindo proteção ao nosso amigo espiritual, nosso mentor, que ele possa acompanhar os nossos passos e que Jesus se faça presente no nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Aqui estou eu, na minha primeira live e também a minha primeira palestra pela Casa de Bezerra. Pra mim é muito bom, né? Eu tô só um pouquinho nervoso, mas tá tudo bem. Eu preparei um material super legal pra gente. E, bom,
Como dizia Sandy Júnior, né? Chamem os amigos, a mamãe e a vovó. Chame todo mundo, quanto mais é melhor. Ninguém vai ficar de fora porque a live começa agora. Então, gente, quando eu conversei com o Sander, né, na semana passada, e a gente falou a respeito do tema, eu sugeri que a gente falasse um pouco sobre acolhimento na casa espírita, porque isso foi uma coisa que eu já tinha pensado até mesmo de antes dessa situação toda da pandemia acontecer, né, para a gente poder refletir um pouco sobre como a casa espírita estava recebendo as pessoas, como nós, enquanto trabalhadores espíritas, estávamos nos portando, se a gente estava, enquanto frequentador, se sentindo acolhido. Então isso tudo começou a pipocar na minha cabeça, e aí é engraçado que quando eu fui falar com o Sander que eu queria fazer essa live, ele falou, pô, que bom, porque eu já ia convidar você para fazer. Então, tinha que ser, né? Maktub estava escrito. Então, algumas coisas que a gente precisa pensar, que eu vou abordar, que a gente precisa entender que são muitas as questões que as pessoas vão até uma casa espírita. Muitas vezes elas vão pedindo ajuda, muitas vezes elas vão por curiosidade, muitas vezes elas já têm família espírita, então ir é um processo muito natural. A gente recebe também pessoas de outras religiões dentro da casa espírita. E aí, será que a gente está sabendo acolher essas pessoas? Será que a gente está com um acolhimento que está sendo de fato eficaz, né? E acho que para começar, a gente precisa entender um pouquinho sobre o significado de acolhimento, né? Então vocês vão ver que eu vou ficar olhando para cá, olhando para cá, olhando para cá, mas é porque eu tô no computador acompanhando o material aqui que eu preparei para vocês. A definição de acolhimento, ela é a seguinte, tá? Segundo o dicionário: a maneira de receber ou ser recebido, recepção, consideração, é abrigo gratuito, é hospitalidade. E aí eu queria chamar a atenção para duas palavras aqui, que é consideração e hospitalidade. Né? O acolhimento, gente, ele vai muito além do que simplesmente receber as pessoas. Não é simplesmente o ato de dar boas-vindas, né? Ter alguém ali na entrada do centro para dar boa noite e acabou isso. Não, o acolhimento é uma ação muito mais ampla, né? E que faz com que as pessoas se sintam integradas, valorizadas e consideradas dentro da instituição espírita, né? Eu separei aqui uma frase de uma companheira nossa que se chama Daisy Jurgensen Machado. Eu acho que é Jurgensen, né? Acredito que sim. Mas ela é autora de um livro muito interessante que é chamado Acolhimento Fraterno na Casa Espírita. Inclusive ele está disponível online, né? Fazendo aquele jabazinho básico. Quem quiser comprar e ler um pouco mais a respeito, fica aí a dica. Eu queria chamar a atenção para essa fala aqui dela. Toda instituição que se propõe a atender o público deve oferecer um ambiente acolhedor, humanizado e emocionalmente confortável e independente do que seja. Então, toda instituição que lida com pessoas, né? E quando ela fala independente do que seja, é que não importa se é uma igreja, não importa se é uma obra social, não importa se é um templo budista, muçulmano, não importa. Está lidando com pessoas, então é importante com que a gente ofereça esse ambiente mais acolhedor. E quando a gente diz por acolhedor, é que a gente faz com que a pessoa se sente inserida dentro desse lugar, se sinta abraçada, que ela se sinta importante ali, né? E são muitas as razões, né, que levam a pessoa a ir a um centro espírita. Não tem como a gente saber só de olhar. Então é por isso que é importante a gente se preocupar em fazer com que essa pessoa se sinta de fato importante, considerada e valorizada, né? Eu queria destacar também a frase de uma outra irmã nossa chamada Nilza Michelin. Ela é de São Paulo, de Sorocaba, e ela escreveu num artigo do Consolador a seguinte mensagem que eu achei super interessante. Se quiser acolher como gostaria de ser acolhido, abra um sorriso fraterno e receba com afeto o seu irmão em humanidade, que vem carregando, talvez, uma dor e não sabemos o tamanho do seu sofrimento. Mas sabemos que se buscou uma instituição espírita, é porque traz intimamente a esperança e cabe aos trabalhadores auxiliá-lo para que as esperanças se transformem em fé. E essa fala dela é muito legal,
porque ela abrange algumas coisas que eu queria destacar aqui para vocês, tá? Eu escolhi 3 pontos que eu achei super interessantes para a gente poder conversar. Acolher como gostaria de ser acolhido. Isso, gente, nos remete ao capítulo 11, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou ler aqui agora para vocês. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Não há guia mais seguro sobre isso do que ter como regra fazer aos outros o que desejamos para nós. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, indulgência, benevolência, dedicação, se não lhe damos isso? A prática desses ensinamentos morais orienta e conduz à destruição do egoísmo. Então você vê, é aquela regra, faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você, é a mais pura verdade. E o Evangelho vem corroborar isso. Afinal, a gente tem que amar ao próximo como a gente ama a si mesmo. Isso é muito importante hoje em dia, porque é a questão do auto-amor. Para a gente poder entregar o amor, a gente tem que ter isso dentro de nós. Então, se a gente não consegue enxergar o amor dentro da gente, como é que a gente vai passar esse amor adiante? Então, a gente ter esse cuidado com a gente conhecer... Essa questão do autoconhecimento é muito importante, porque a gente conhece quais são as nossas qualidades, quais são os nossos defeitos, né? Para a gente ter essa situação emocional estável dentro de nós. Lembra que a gente leu lá atrás a respeito do ambiente emocionalmente estável? A gente precisa estar bem, se sentindo bem, para que a gente possa fazer um bom acolhimento a esse irmão que chega com essa dor, né, que a gente não conhece. Ou que chega sem a dor também, né, que chega bem, que chega feliz, que aí é uma alegria muito grande para a gente que recebe, né? Essa parte aqui também é super interessante. Com que direito exigiremos dos nossos semelhantes, né, bom procedimento, indulgência, dedicação, se não lhe damos isso? Então a gente tem que oferecer isso para que a gente possa também receber, né? E a gente tem que oferecer sem esperar receber em troca, que isso também é muito importante, tá? Uma outra parte que eu achei super interessante é o irmão em humanidade. Essa aqui é legal porque todos nós sabemos que fomos criados, né, simples e ignorantes, e que somos todos iguais perante os olhos de Deus. Então, no Livro dos Espíritos, né, pergunta 803, Kardec fez a seguinte pergunta para os espíritos: todos os homens são iguais perante Deus? E a resposta, sim. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez a sua lei para todos. Frequentemente dizeis: o sol brilha para todos, e com isso enunciais uma verdade maior e mais geral do que imagina. Ou seja, gente, quando a gente fala de irmão e humanidade, a gente tem que entender que todos nós, não importa a classe social, não importa a orientação sexual, não importa se a pessoa é negra, branca, asiática, nada nos difere perante os olhos de Deus. E isso é muito importante, a gente não julgar ninguém pelas aparências e nem dar tratamento especial a um ou ao outro. Por quê? Olha, fulana de tal é delegada, que não sei o que, eu vou dar um tratamento especial para ele. Não, a gente não pode fazer isso. A gente, enquanto trabalhador da casa espírita, enquanto espírita, a gente tem sempre que ter a visão que somos todos espíritos imortais, que estamos aqui na Terra num processo de evolução e que todos nós tendemos ao mesmo caminho, que é chegar a um espírito evoluído, né? Que é a nossa elevação moral e espiritual. Jesus jamais fez a distinção de pessoas, então por que a gente iria fazer, né? Não é prática de uma casa espírita ou de qualquer templo religioso fazer distinção de pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado e temos que olhar para o outro com carinho. E essa parte eu queria chamar a atenção principalmente para irmãos que procuram a nossa casa, porque já sofrem muito tipo de julgamento, como são os nossos irmãos da comunidade LGBT, por exemplo. São irmãos que recebem, já têm uma dificuldade de aceitação muito grande, né? Muitos deles,
muitos são expulsos de suas casas, então a gente tem que ter um carinho muito grande na hora de acolher, né, esse tipo de público, por exemplo. Então, a lei de amor ela tem sempre que estar à frente do nosso trabalho. Um outro trecho que também é muito importante que eu queria trazer para vocês é: cabe aos trabalhadores auxiliar as pessoas que chegam. Isso eu queria chamar atenção para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 5. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana, e eis que, além do túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da incredulidade. Foi uma comunicação do Espírito de Verdade em Paris, em 1860. E esse trecho, gente, ele vem aqui para poder falar justamente sobre a importância do estudo dentro da doutrina espírita. Porque como é que a gente vai auxiliar o outro se a gente não tem o conhecimento e nem as ferramentas para poder auxiliar, não é? E somos uma doutrina que é muito pautada, né? Ela é uma chamada de fé raciocinada, porque Kardec, quando decodificou a doutrina, ele utilizou de método científico para poder dar credibilidade às manifestações que surgiam na época. Então, o estudo é muito valorizado dentro da nossa casa. Então, a gente precisa, sim, se preparar, né? Conhecer a doutrina para poder receber as pessoas e colocar o amor de Jesus, né, os ensinamentos da doutrina em prática, principalmente com aqueles que chegam da primeira vez, que podem trazer dúvidas, né, curiosidades. Então, a gente estar preparado, a gente estar instruído a respeito da doutrina é muito importante para a gente poder conseguir esclarecer a dúvida desses nossos irmãos que chegam, não é? E isso, gente, não apenas na casa espírita, tá? Essa questão da instrução, ela vale para toda a nossa vida, aonde quer que nós estejamos. A minha mãe, então, é mestre de estar no meio da rua, de repente começar a puxar assunto com alguém, e aí cai dentro do assunto de religião, e ela começa a desenvolver uma conversa porque as pessoas gostam de saber, gostam de conversar, e quando você tem a bagagem, o conhecimento para poder fazer essa troca, isso é muito bom. Isso enriquece a gente e enriquece o outro. E quando eu digo fora da casa espírita, né, a gente está falando também nos eventos que a gente participa, né? Porque a gente sabe que o espiritismo a gente tem bastante evento, né? A gente tem graças a Deus, né, um movimento bastante agitado aqui em Mesquita, em que a gente se encontra, né, em outras casas. Então, quando a gente visita outras casas, quando a gente participa de eventos, a gente meio que vai carregando um pouquinho da identidade do centro que a gente frequenta, né? Por exemplo, o Vini do Bezerra, o fulano do Antenor, a fulana do Damasco, o ciclano da Casa Espírita. Então, olha só que legal, a gente acaba sendo associado à Casa Espírita que a gente frequenta, mas isso traz uma grande responsabilidade para a gente também. Porque imagina se a gente tá fora da Casa Espírita e a gente está dando um mau exemplo, a gente está fazendo alguma coisa que não condiz com aquilo que a gente prega dentro da Casa Espírita, né? Então, quando a gente leva o que a gente aprende, quando a gente demonstra aquilo que a gente estuda, isso a gente vai estar acolhendo as pessoas também, né? Porque acolher não é só receber dentro da nossa casa espírita. Acho que acolhimento ele é uma atividade que a gente faz em todo lugar, né? É uma atitude nossa, acolher é uma atitude, né? Independente de onde quer que a gente esteja. Então é uma responsabilidade muito grande, né, que nós temos enquanto frequentadores e trabalhadores comprometidos da doutrina a levar esses ensinamentos, esses exemplos fora do muro das instituições. Por isso que é importante que a gente, quando for receber as pessoas, né, a gente esteja ciente dos preceitos da doutrina, a gente esteja ciente dos ensinamentos e de como, de todos, conhecer, né, a doutrina a fundo para que a gente possa divulgar a palavra de Jesus da melhor maneira possível e assim auxiliar todos os nossos irmãos, né? Agora, a gente sabe que a gente precisa se instruir, a gente sabe que a gente precisa, né, manter um bom clima, mas a gente lembra, né, quando está na casa espírita, sabe qual é o papel da casa espírita?
né? Porque a gente ouve muitas vezes, a casa espírita é uma escola, a casa espírita é um hospital, a casa espírita é um templo, mas a gente sabe o porquê dele ser considerado cada coisa? Então eu queria trazer para vocês agora, né, falar um pouquinho sobre cada coisa. Por que que a doutrina espírita, por exemplo, ela é considerada uma escola, né? Emmanuel fala o seguinte pra gente: a casa espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-se as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Isso está no livro Centro Espírita, tá, de Chico Xavier. E ela é uma escola porque ela atua na educação do ser como um espírito imortal, né? A gente ensina a doutrina espírita no seu tríplice aspecto. E o que é o tríplice aspecto? A doutrina como ciência, como filosofia e como religião, né? E isso proporciona que os frequentadores, né, tanto nós participantes quanto aqueles que visitam, oportunidade de exercitarem o seu aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho em seus trabalhos, como os estudos, a orientação, a assistência espiritual, assistência social, a palestra, né? Então, o estudo, né, a escola, ela vem justamente nessa oportunidade que a gente tem de passar esse conhecimento, de trocar esse conhecimento. A gente tem o papel da Casa Espírita como escola na evangelização infanto-juvenil, que é quando a gente está inserindo crianças e jovens dentro do ensinamento da doutrina espírita, né? Então isso é muito importante porque a gente precisa saber como a gente vai trabalhar esse conteúdo com os jovens e as crianças. O acolhimento de crianças e jovens é muito importante. Daria um capítulo todo à parte, seria uma palestra completamente assim, um capítulo só para ela, porque a gente está lidando com um público que tem necessidades muito específicas, né? Crianças, você tem que ter uma certa pedagogia para poder trabalhar o assunto com elas. Os jovens também, você tem que saber qual é a melhor forma que você vai abordar determinados temas, porque para não cair na monotonia, né, na chatice, acontece, gente, né? E a gente tem que estar atento de quais os recursos que a gente precisa lançar mão para poder tornar esse assunto interessante, para que a gente possa apreender cada vez melhor. E isso é interessante porque a gente precisa saber como a gente vai abordar o assunto, né, o espiritismo, com os jovens e com os trabalhadores, que é para poder motivar eles a trabalhar dentro da casa espírita. Porque, afinal de contas, né, como a gente sempre ouvia quando era mais novo, sou novo ainda, claro, que a gente é o futuro da casa espírita, né? Então, se a gente quer que os jovens, né, e as crianças sejam o futuro da casa espírita, a gente precisa dar oportunidade para que eles, assim, participem do presente, para que possam construir o futuro, né? Então, mas eu não sei, não é colocar eles para fazer palestra, não é nada disso, mas inserir em atividades pequenas, como, por exemplo, encher o copinho da água fluidificada, arrumar o salão para o palestrante, auxiliar na cantina, pequenas tarefas que já comecem a introduzir o jovem no trabalho para que ele se sinta parte integrante da casa. Lembra quando a gente falou de fazer com que a pessoa se sinta considerada? É a gente trabalhar um pouco isso, é inserir ele na atividade. Antigamente, na mocidade, a gente ficava responsável pela parte dos refrigerantes no almoço, né? Todo almoço da casa era a mocidade que fazia. E a gente adorava isso, porque era o nosso momento. Aquele ali era a nossa função, era o isopor que a mocidade tinha, a gente que distribuía a bebida, a gente que anotava, então a gente se sentia parte fundamental daquele evento. E eu acho que é esse sentimento que a gente tem que despertar nos frequentadores, nos trabalhadores da casa, é fazer se sentir parte daquilo ali. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? A gente tem o papel da Casa Espírita como escola também nos estudos sistematizados. O estudo sistematizado, ele é mais voltado para a obra, né, para as obras básicas da doutrina espírita. Lá no Bezerra a gente tem segunda e terça-feira, né? E é um estudo que ele segue uma metodologia. A FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, ela tem já todo um plano feito, que é possível acessar, de estudo sistematizado da doutrina espírita.
Há casas espíritas que seguem esse plano, há casas espíritas que têm o seu próprio planejamento, mas é importante que a gente tenha esse estudo e que esse estudo seja feito de uma forma que vá que vai interessar a todos que estão participando e que todos realmente consigam aprender. Então, o orientador do estudo, ele precisa ter um tato e ter troca constante com os participantes para saber se todos estão conseguindo acompanhar e se a forma que está sendo ministrado aquele estudo está de acordo com todo mundo, se está todo mundo gostando, se está todo mundo aprendendo, né? No estudo de terça-feira que eu participo, a gente está fazendo o estudo do Livro dos Médiuns. Então a minha mãe, né, que é responsável pelo estudo junto com a Marivalda, a gente sempre faz uma reunião mensal para poder discutir se está legal, se a gente pode trazer algum recurso novo, se a gente pode mudar a forma que é feita, né? Então essa troca é muito importante para a gente ouvir a opinião das pessoas, né, que estão recebendo aquele conteúdo, se aquilo ali está bom para ela. Fazer com que a pessoa se sinta parte, lembra, é importante. E né, sobre essa questão de novos recursos, a gente na quarta-feira já estava fazendo, né, antes dessa situação toda de pandemia, a transmissão das palestras ao vivo aqui pelo Facebook. Então, além da presencial, a gente tinha a transmissão online. Isso foi um recurso que a gente acrescentou para poder atingir mais pessoas. Então, quando a gente fala de inserir novos recursos e estudar novas possibilidades, é basicamente isso. E é aí por isso que é importante a gente ter uma boa relação também com as nossas casas irmãs. Ou seja, o que são as casas irmãs? São as casas próximas da gente, que ficam na mesma região. A gente chama de Conselho Espírita de Unificação. Aqui em Mesquita é o 11º Seu. Então, as casas que participam no 11º Seu fazem troca de informações constantes, né? E isso é muito bom porque enriquece. E o que é legal dessa troca de informações entre as casas espíritas? É porque se você na sua casa espírita hoje está com algum problema, às vezes na casa espírita vizinha, aquilo ali já está solucionado. Ou se você vê o estudo de uma forma, talvez a casa espírita vizinha não estava enxergando daquela, e aí consegue enriquecer o trabalho dela por conta do exemplo que você está dando aqui. Então, essa troca é muito importante, né? Aqui no Mesquita, o movimento, graças a Deus, é muito unido. Eu acho que a gente tem uma troca super legal. Eu acho que os trabalhadores das casas têm um contato. Sempre pode ter mais, a gente sempre pode buscar novas conexões, novas relações, né? E é sempre importante ter em mente que o trabalho, ele não é de um, ele é de todos, né? Então, quando todos se unem para poder fazer o trabalho acontecer, então tudo, né, vai sair da melhor maneira possível. E aí a gente chega também na questão das palestras, como a gente está fazendo aqui. A palestra é uma forma de instrução. Ela ainda está dentro do papel da Casa Espírita como escola. A função da palestra é o esclarecimento, né? Eu estou aqui, por exemplo, trazendo um assunto para vocês na intenção de esclarecer a respeito de acolhimento. Quanto mais a gente escuta, mais a gente aprende. E a palestra é uma ferramenta de trabalho que auxilia que a gente reflita sobre as nossas ações, sobre as nossas posturas, sobre os nossos vícios, né? E que a gente possa começar a consertar esses hábitos ruins, né? E mudar essas coisinhas que vão prejudicando o nosso dia a dia. Com essa nova realidade, a gente precisa pensar muito bem, assim, com muita calma, quais serão os temas abordados nas palestras. Porque a gente entende que com essa situação toda da pandemia, muitas necessidades novas vão surgir, né? Se já estão surgindo, inclusive. A gente precisa começar a pensar como é que vai ser essa questão do presencial. A gente precisa começar a olhar quais serão as necessidades que as pessoas estarão buscando num centro espírita, quais os temas que serão importantes a gente abordar à luz da doutrina espírita, visando o esclarecimento diante de uma realidade que a gente ainda não sabe qual vai ser, né? Porque a gente está aqui em isolamento, mas a gente não sabe quanto tempo vai durar, espero que pouco, né? Se Deus quiser vai ser pouco, mas a gente tem que começar a prestar atenção em como é que tudo vai andar daqui para frente e como a gente vai adaptar a nossa grade a isso,
né? Então, quais são os temas que a gente vai abordar? O que é mais interessante a gente trazer? Quem são as pessoas que a gente pode convidar que vão agregar a esse conteúdo e que vão contribuir para o esclarecimento a respeito daquele assunto, né? Eu acho que a casa espírita ela precisa sempre estar antenada à realidade. E é também pensar, gente, se o modelo anterior, né, o modelo atual, digamos assim, será que ele já está atendendo? A gente mantém? A gente modifica? É uma questão muito de reflexão. Esse momento que a gente está passando é um momento de reflexão o tempo inteiro. A gente vai ter que começar a pensar em como que a gente vai tirar o melhor proveito disso, né? E a importância da palestra é que não é simplesmente o esclarecimento, mas ela também é um ponto de energização, né? A palestra na minha casa espírita é toda quarta-feira, 8 horas e 2 horas da tarde, né? A gente está fazendo a transmissão às 8, né, para poder questões de facilidade, né? Acho que é um momento que está todo mundo também um pouco mais tranquilo. E é um momento que muitas pessoas vão para se energizar. Ou seja, passou aquele dia inteiro, trabalhou, tá cansado, pegou trem, BRT, enfim, aquela situação triste de transporte público. E aí você, depois de um dia longo, você tá cansado mentalmente, psicologicamente, espiritualmente. E aí quando você chega no centro espírita, aquilo ali é como se fosse uma energização, né? E a gente tem que estar sempre com o trabalho em mente, pensando que o trabalho, além de aqui, né, nosso, encarnado, é um trabalho que também acontece no plano espiritual. Então a gente precisa estar preparado para receber essas pessoas, porque a espiritualidade com certeza está preparada, né? Até porque a gente tem Bezerra de Menezes e Dias da Cruz como patrono, não vai ser qualquer trabalho. O trabalho com certeza é muito bom e é muito sério. Então a gente tem aí um papel super importante para contribuir para que esse ambiente esteja preparado para acolher e receber essas pessoas. Um outro papel que a Casa Espírita tem é como hospital de almas. Bonito, né? O hospital de almas é super interessante. E esse é um dos trabalhos, eu acho, que é mais importantes assim, da Casa Espírita, porque ela atua como um posto de socorro material e espiritual. Aqui o acolhimento, gente, é palavra de ordem, né? Acho que nem precisa dizer isso, afinal a gente está falando de assistência, né? Porque, como já foi falado, a gente não sabe quais são as dores que essas pessoas chegam. E existem basicamente, dentro de uma casa espírita, falo basicamente, eu vou falar muito pegando da minha, tá? Que são 2 áreas de atuação da assistência, que é o atendimento ou apoio fraterno ou acolhimento fraterno e a assistência social. O atendimento fraterno, ele é uma das áreas mais importantes da Casa Espírita e possivelmente vai ser uma das áreas que vai ser mais, que vai ter mais demanda depois que essa situação toda passar. É o acolhimento individualizado, que nos dá a oportunidade de falar um pouco sobre nós, trazer um pouco das nossas dores sem medo e sem julgamento. Por isso que a pessoa que trabalha com o atendimento fraterno, né, o acolhimento fraterno, ela precisa abrir mão de julgamentos, ela precisa ter um olhar completamente imparcial e ela tem que ouvir com o coração. Ela tem que receber essa pessoa, ouvir e dar esse apoio. O espaço do atendimento fraterno é seguro, é um espaço similar a um consultório de um terapeuta, porém não substitui a orientação profissional, tá? A Casa Espírita ela é um apoio para as pessoas, ela não serve como tratamento, né? Afinal de contas, a gente tem os nossos psicólogos e psiquiatras, né? Os terapeutas aí para isso, mas a gente tem sim um papel fundamental de trazer o esclarecimento para a pessoa sob a ótica do espiritismo, sob a ótica do espírito imortal, não é? E aí eu trago a fala aqui do Dr. Roberto Crema, que é um psicólogo, inclusive, bastante conceituado, que ele fala o seguinte: se não fossem os centros espíritas e as outras instituições religiosas, os hospitais psiquiátricos estariam sobrecarregados. Então a gente vê como a Casa Espírita tem um papel fundamental na ajuda ao tratamento dessas pessoas. Claro que muitas pessoas chegam com problemas espirituais, e aí que a gente vai ajudar bastante. Porém, se a gente perceber durante o acolhimento fraterno que a pessoa precisa de uma orientação além
é nosso dever encaminhar ela a um profissional, ok? Bom, é preciso que a gente respeite as inclinações da pessoa ao acolher o conflito e compartilhar essas esperanças. A pessoa que é responsável pelo atendimento fraterno, ela mais que tudo, ela vai precisar estar preparada e instruída a respeito da nossa doutrina. E ela tem que ter também, gente, uma sensibilidade muito grande para poder receber as pessoas. Porque não adianta nada uma pessoa chegar no atendimento fraterno aí você falar, não dá. Tudo que a pessoa quer quando chega no atendimento fraterno é ser ouvida. Ela quer carinho, ela quer amor, ela quer cuidado. Então, isso tudo a gente tem que oferecer para ela, né? E não adianta simplesmente fazer frase decorada ou frase de efeito, porque isso você vai na internet e digita e todo mundo acha, né? A gente tem que falar sempre o que vem de dentro, falar do coração, falar com sinceridade, né? Com amor. Falando aqui da assistência social, né? Muitas pessoas às vezes não conhecem muito bem o trabalho da assistência social. É um trabalho que envolve a comunidade no qual o centro está inserido. É um trabalho realmente de assistência à comunidade, tá? E é um departamento que dá ajuda material aos menos favorecidos, né? Então, lá no nosso centro, a gente tem assistência às famílias, né, que estão cadastradas para poder receber auxílio, seja com uma cesta básica, com roupa, às vezes medicação, tudo dentro daquilo que a gente consegue fazer. Tá? E é muito importante o centro estar dentro, inserido, né, e atuante ali na comunidade, porque a gente sabe como a comunidade, quando se sente acolhida, quando se sente abraçada, ela faz muito pela gente de volta, né? Afinal de contas, lá no Bezerra a gente já teve muitos casos das pessoas ali ao redor que participaram de eventos, que participaram das palestras, até que frequentaram o centro, ou seja, quando a gente se faz presente na comunidade, eles dão esse retorno pra gente. E isso é muito bom. Você ter uma boa relação com a vizinhança que te cerca. Também faz parte do acolhimento. A FEB, ela tem um manual de assistência social, tá disponível no site deles, que fala sobre acolhimento fraterno na casa espírita. Tem 89 páginas, é super completo. Se alguém que tiver interesse, eu posso postar o link depois no comentário do vídeo. Dá para baixar, gratuito, e ele vem falar bem específico de como funciona a assistência social dentro da casa espírita. E esse manual, ele coloca alguns princípios gerais sobre o acolhimento na casa espírita. Quais são esses princípios? Amor, né? Afinal de contas, é o sentimento que a gente precisa entregar para o outro. A pessoa, quando se sente amada, ela confia, ela se sente mais segura. É o não julgamento, ou seja, a gente ouvir sem julgar, a gente ser bom ouvinte, para que a gente possa depois auxiliar e encaminhar as pessoas para o tratamento adequado. A compreensão, né, que é você ter empatia com a pessoa, empatia que palavras de ordem agora, né, que a gente se colocar no lugar do outro. Sigilo e discrição. Essa é muito forte. Por quê? Quando a pessoa vai para o atendimento fraterno ou para assistência social, acredito que não seja questão de sigilo, mas o atendimento fraterno principalmente. A pessoa está expondo o problema dela, a pessoa está abrindo o coração dela, e aí tudo que ela precisa é saber que ela pode confiar na pessoa com quem ela está conversando. Então não é assim ético, para falar o mínimo, né, que a gente comente a respeito do problema do outro. Então tudo que acontece dentro, né, do atendimento fraterno, ele fica no atendimento fraterno, até porque é um acordo, um sigilo que a gente tem com aquela pessoa, é uma forma dela confiar no trabalho que está sendo feito ali. Porque é um trabalho super importante, é um trabalho muito cuidadoso, e a gente, como eu falei, não sabemos quais as dores que a pessoa está levando, e para ela chegar lá e pedir ajuda, então já é um grande passo que ela deu, e aí cabe a nós, né, enquanto trabalhadores do centro espírita e principalmente do atendimento, dar esse voto de confiança para a pessoa, né? Beleza, então eu vou falar aqui sobre uma questão
que é quando a gente chega numa casa espírita, né? Eu não sei como é que é todo mundo aí que está assistindo, né? Sander, enfim. Você já ouviu isso? Que a casa espírita geralmente é uma casa muito simples, que é uma casa muito modesta. E aí, uma das características da casa espírita é a questão da simplicidade. Mas quando a gente fala em simplicidade, não é a simplicidade relativa à pobreza, né? Não é a questão material. É simplicidade na forma de ser, simplicidade na forma de tratar as pessoas, né? Todo esse acolhimento que a gente está falando aqui é uma questão de simplicidade, e uma simplicidade que é característica até das as primeiras casas cristãs, né? Datadas da época aí de Jesus. Inclusive, eu vou ler aqui pra gente um trechinho do livro do Paulo Estevão, que mostra como foi quando Paulo chegou a uma casa do caminho, a experiência que ele teve, que eu achei super interessante para a gente poder ouvir como foi a experiência dele na casa do caminho, né? Vamos lá. O núcleo de orações era em uma casa de uma lavadeira humilde, companheira de fé, que alugava a sala para poder acudir a um filho paralítico. Profundamente admirado, o moço tarsense enxergou ali a miniatura do quadro observado pela primeira vez quando tivera a curiosidade invencível de assistir às célebres pregações de Estevão em Jerusalém. Em torno da mesa rústica, juntavam-se míseras criaturas da plebe, que ele sempre mantivera separada de sua esfera social. Mulheres analfabetas com crianças ao colo, velhos pedreiros rudes, lavadeiras que não conseguiam conjugar duas palavras certas, anciãs de mãos trêmulas, amparando-se a cajados fortes, doentes misérrimos que exibiam a marca de enfermidades dolorosas. A cerimônia parecia ainda mais simples que as de Simão Pedro e seus companheiros galileus. Ananias chefiava e presidia o ato. Sentando-se à mesa, qual patriarca no seio da família, rogou as bênçãos de Jesus para a boa vontade de todos. Em seguida, fez a leitura dos ensinos de Jesus, respingando algumas sentenças do Mestre Divino nos pergaminhos esparsos. Depois de comentar a página lida, ilustrando-a com a exposição de fatos significativos do seu conhecimento ou de sua experiência pessoal, o velho discípulo do Evangelho deixava o lugar, percorria as filas de bancos e impunha as mãos sobre os doentes e necessitados. Comumente, segundo o hábito das primeiras células cristãs do primeiro século, ao memorar as alegrias de Jesus quando servia o repasto aos discípulos, fazia-se modesta distribuição de pão e água pura, em nome do Senhor. Saulo serviu-se de bolo simples enternecidamente. Para a sua alma, o cibo mesquinho tinha o sabor divino da fraternidade universal. A água clara e fresca da bilha grosseira soube-lhe a fluido de amor que partia de Jesus, comunicando-se a todos os seres. Ao fim da reunião, Ananias orava fervorosamente. Depois de contar a visão de Saulo e sua própria, nos comentários singelos daquela noite, pedia ao Salvador que protegesse o novo servo em demanda Palmira, a fim de meditar mais demoradamente na imensidão de suas misericórdias. Ouvindo-lhe a rogativa que o calor da amizade revestia de amavio singular, Saulo chorou de reconhecimento e gratidão, comparando as emoções do rabino que fora com as do servo de Jesus que agora queria ser. Terminada a reunião, Saulo de Tarso tinha lágrimas nos olhos. Na igreja do caminho em Jerusalém, os apóstolos galileus o trataram com especial deferência, atentos à sua posição social e política, senhor das regalias que as convenções do mundo lhe conferiam. Mas os cristãos de Damasco impressionaram-no mais vivamente, arrebataram-lhe a alma, conquistando-a para uma afeição imorredoura, com aquele gesto de confiança e carinho, tratando-o como um irmão. Então, olha só que lindo esse relato, né? Tá lá no livro de Paulo Estevão,
sobre como foi a experiência de Paulo numa casa do caminho. Você vê que era uma casa simples, de uma lavadeira, que tinham pessoas pobres, analfabetos, mas que ele se sentiu tão acolhido, tão abraçado, ele sentiu um amor tão grande e uma verdade tão grande vindo daquelas pessoas que ele chorou. E ele lembrou da época que ele ainda era um oficial, né? Que ele era tratado de acordo com a posição social dele. Ali ele foi tratado como um irmão. Então, lembra quando eu falei que todos são os nossos irmãos em humanidade, né? Então é isso, é a gente tratar todo mundo como o nosso irmão, a gente tratar todo mundo sabendo que não existe diferença entre a gente, né? Não existe posição, a gente tem que arrebatar a alma das pessoas. Eu acho que é isso, acho que a palavra de Jesus, ela fala a alma, ela fala o nosso coração. Eu acho que esse deve ser o nosso foco. O foco da Casa Espírita é sempre humano, a gente nunca pode esquecer isso, né? A gente não está preocupado de número. Não importa se a palestra tem 10 ou 100 ou 1000 pessoas, né? O importante é que as pessoas que foram lá, elas se sintam abraçadas e que aquele conteúdo realmente acrescente na vida delas e faça com que elas saiam dali melhor do que chegaram, né? Bom. E aí, pensando um pouco, né? Depois que eu li isso, eu pensei um pouco de como seria, né, ver a casa espírita, começar a pensar um pouquinho sobre como é que é a experiência dentro de uma casa espírita, né? Porque a gente estuda e tudo mais, mas a gente para pensar de como que está sendo a experiência de ir na casa espírita. Então, assim, eu peguei um exemplo, eu vou fazer aqui dar uma viajada aqui, pra gente tentar exemplificar um pouquinho sobre a nossa reunião pública. E puxando um pouquinho para o meu lado, né, de designer de interiores, existe um arquiteto que se chama Yohani Paslama, que fala que nós todos somos seres multissensoriais. Aí, isso é um livro que ele tem, chama Olhos da Pele. E aí eu estava lendo esse livro, né, achei interessante isso, e aí eu vi que a gente não se dá conta de como a gente usa os sentidos e como os sentidos são importantes para a nossa experiência diária, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Digamos que a gente, fazendo o caminho da nossa palestra pública. Quarta-feira, a pessoa chega no centro, né? E é recebida por alguém, né? Geralmente tem alguém na porta, na recepção, para dar as boas-vindas, né? Isso é meio que comum de todas as casas espíritas. Lá no nosso centro a gente tem a tia Helenice, que ela tem um carinho enorme, né? Aquele sorrisão, abraço, né? A gente adora isso. E eu lembro que antigamente a gente tinha uma irmã nossa que chama Patrícia, inclusive saudades, que ela ficava na entrada do centro dando abraço em todo mundo que recebia. E ela abria aquele sorriso, boa noite, querido, como é que você tá? Tudo bem? Não sei o quê. Então ela era um elemento assim, de acolhimento muito importante pra gente ali naquele trabalho. Porque ela recebia as pessoas com um abraço e um sorriso tão sincero que não tinha nem como você negar, né? Praticamente, era muito maravilhoso, né? E é interessante, por exemplo, quando chega alguém nessa casa espírita, se esse irmão chegou pela primeira vez, é muito legal se alguém pudesse apresentar a casa a essa pessoa, falar um pouco das atividades, falar um pouco de como funciona, mostrar as dependências da casa. Vocês vão entender por que eu estou falando isso daqui a pouquinho, tá? Aí, beleza, a pessoa chegou na casa, ela entrou, né? Então a gente tem já a primeira coisa, vendo todo mundo, né? Aos irmãos deficientes visuais, eles estão ouvindo, eles estão sentindo, né? São sentidos mais apurados. E aí eu faço uma sugestão, por exemplo, isso foi o sentido da visão. E se a gente tivesse ali na entrada, sugestão, hein, Sander? Anota aí. Uma garrafinha de café para a pessoa que está chegando, daquele dia de trabalho, vai, toma um cafezinho e tudo mais. Por que eu falo isso? A gente está aqui trabalhando o paladar, né? O paladar. Por que eu falo isso? É um outro sentido. O café, ele é relacionado a uma memória afetiva de pausa, de recepção, de... Quando você chega na casa de alguém, você recebe um cafezinho. Então a gente está trabalhando ali uma associação, né, do paladar a uma memória afetiva. Tá fazendo sentido mais ou menos o que eu estou falando? Essa questão de como a gente pode trabalhar esses sentidos? Então,
Isso fica a dica. E aí a gente tem, por exemplo, digamos que tenha. Aí a pessoa chega, toma um cafezinho, pá, e aí ela vai e se dirige para o salão. Quando ela entra no salão, como é que é o cheiro lá dentro? Tem algum? O cheiro tá agradável? Não tá? Será que cabe a gente colocar algum aroma, né? Algum perfume para que quando a pessoa entre, ela sinta um cheirinho agradável? E aí a gente está trabalhando o olfato. Porque a gente está sempre... A questão dessa experiência multissensorial é a gente fazer com que a pessoa tenha uma experiência agradável dentro daquele ambiente. Quando a gente pensa todas essas situações, a gente está, de fato, pensando em como a gente vai acolher aquela pessoa. Porque tudo que a gente está fazendo, né, tudo isso que eu estou falando, essas sugestões, essas perguntas, é para a gente refletir se a gente consegue aprimorar essa experiência da pessoa dentro da casa espírita, né? Fazer com que ela se sinta acolhida. Quando a gente pensa nesses pequeninos detalhes, parece que não, mas as pessoas percebem aquilo como um gesto de carinho, né? Então, será que tem como a gente ter, voltando, a questão de um aroma, né? Fica aí a dica. E aí, quando a pessoa toma o seu lugar, como é que é o conforto da cadeira? É bom de sentar? É agradável? É um material que é macio? É um material que é áspero? Como é que funciona isso? Aí a gente está trabalhando o tato, né? Tem um exemplo, lá na ilha, tem uma amiga minha que é a Mari, que a casa espírita dela tem cadeiras tipo de plástico, né? Essas cadeiras de plástico empilháveis e tudo mais. E aí, eles fizeram uma coisa que eu achei super interessante. Eles colocaram uma almofada em cada cadeira. Que aí a pessoa, quando chega, ela senta, ela vê a almofada e ela coloca, ou senta em cima, ou fica com a almofada no colo, porque dependendo, né, não sei, a mim não incomoda tanto, mas pode ser uma posição desconfortável, né, enfim. E aí a almofada, além de trazer um certo conforto, ela dá um toque mais aconchegante também. Ela aproxima um pouco da ideia de casa, que também eu vou falar daqui a pouco, vai ter um exemplo disso, né? E aí, continuando, ela sentou, se acomodou, então ela está confortável, tá? Vamos partir desse princípio. Como é que está a temperatura desse ambiente? E aí... Aí é que tá também. Porque, gente, olha, a gente sabe que Rio de Janeiro é calor, é o ó, tá? Mas, quando a gente liga o ar-condicionado, o ideal é que a gente chegue num ambiente climatizado. E aí que fica assim, o meu apelo, por favor, climatize, não refrigere, porque é muito ruim você chegar num lugar que tá calor pra caramba, de repente tá um frio do caramba. E aí a gente tem que também prestar atenção se a gente vai estar numa temperatura agradável, aquele ambiente está agradável de ficar. Fica a dica, isso é um apelo meu, tá? Mas lá no centro, graças a Deus, é sempre agradável. Mas, enfim, vamos prestar atenção. Climatize, não refrigere. Enfim, outra coisa a se pensar. O local. Ah, e essa questão da climatização tem a ver com tato, porque a pessoa sente, né? Frio, pele, né? E o local está iluminado adequadamente? Tem muita luz? Ou então tem pouca luz? Você consegue ver o que tá acontecendo no salão? Você consegue enxergar o palestrante? Aquela luz ali, ela incomoda ou não? Ela tá agradável? Pensar essa questão da luz também é uma forma da gente se preocupar com o bem-estar da pessoa ali dentro, né? E aí, a pessoa está acomodada, o cheirinho está agradável, o ar-condicionado está incrível, né? Tudo certo, a luz está ótima. Como é que é o som lá dentro? Quando ela entrou no salão, silêncio total? O que ela está ouvindo? Será que não cabe a gente colocar? Eu acho que isso já até foi feito há um tempo atrás, mas colocar uma playlist assim com algumas músicas para ir criando uma ambiência, para ir preparando o salão, para poder começar os trabalhos. E aí a gente está trabalhando a audição, né? Então a gente já falou que a gente está trabalhando a visão com a questão da iluminação, a gente está trabalhando o olfato, se a gente pensar, né, questão de aromas, né, questão de como é que é o cheiro dentro do centro, a questão do tato com o conforto, com a temperatura, agora a audição e o paladar lá na frente com o cafezinho. Por favor, passa o cafezinho, aprova o cafezinho. Aí
a gente tá com um ambiente, com uma ambiência legal, com uma música tocando, né? Tá só o barulho do ar-condicionado, enfim, é uma coisa a se pensar. Como é que é essa experiência auditiva aí na hora da palestra? A palestra precisa ser audível, ou seja, o som precisa estar bem regulado. Não é o microfone altíssimo, mas também não é baixo a ponto que você não ouça. Então é o som estar num volume adequado. Então todos esses cuidados que a gente tem, né? Pensa, o que eu estou falando aqui é uma forma de como a gente vai melhorar a experiência da pessoa no centro espírita. E aí, na hora de sair, que tem um passe, né? E aí é encaminhada para as suas casas, bebe-se água fluidificada, né? E todo mundo vai sempre na esperança de voltar. Então, toda essa experiência da pessoa entrar até a pessoa sair, ela precisa ser considerada. Esse acolhimento que a gente faz do início ao fim, que é importante, que a gente precisa ter atenção. Afinal de contas, a gente quer que a pessoa volte, quer que a pessoa se sinta bem, né? Então, essa experiência como um todo, ela precisa ser pensada com muito cuidado. E a gente tem que estar lá de coração aberto, sempre com um sorriso, palavras amigas, né? A gente tem que estar, de fato, integrado a esse trabalho, né? E aí eu queria trazer aqui uma coisa super legal que eu fiz pra gente ter uma noção. Eu já falei de um monte de coisa, falei sobre a questão da experiência, falei sobre a questão de que precisamos nos instruir, falei sobre a questão de como é importante o acolhimento, mas como é que será que isso realmente... Será que isso está acontecendo? Como é que será que são as outras pessoas? O que será que outras pessoas estão achando disso? Então, eu fiz um questionário e passei para alguns amigos meus que são de fora. Então, pelo que eu vi, teve gente de Caxias, Nilópolis, Niterói, Magé, Petrópolis, Ilha, todo mundo respondendo esse questionário. Foram algumas poucas questões a respeito de acolhimento na casa espírita. E eu tive um feedback muito legal, que eu queria compartilhar aqui com vocês agora. Vamos lá? Então, por exemplo, todos os que responderam, foram 25 pessoas que responderam o meu questionário a respeito de acolhimento na casa espírita. Tá? E aí eu perguntei, como você classifica o acolhimento na sua casa espírita? Excelente, bom, regular ou ruim? 52%, ou seja, 13 pessoas responderam que tá bom. É bom, a gente pode melhorar, né? 7 pessoas, ou seja, 28% falaram que está regular e só 5 falaram que está excelente. Ou seja, a maioria falou que está bom. Então a gente pode ver que a gente ainda pode melhorar alguma coisa em relação ao acolhimento da casa espírita, né? Falando a gente assim no geral, tá? Porque foram pessoas de diversos lugares que responderam e não dá para generalizar. Você considera o ambiente, a estrutura, a vibração, os relacionamentos da sua casa espírita acolhedores? 80% disse que sim, 20% disseram que não. Então, a maioria tem sido ambiente acolhedor, o que foi uma resposta muito boa. Aí, vamos lá. O que esperaria encontrar ao chegar numa casa espírita pela primeira vez? Eu selecionei algumas respostas que eu acho que vale a reflexão, inclusive para a gente implantar na nossa casa e que pode ser para outras casas também. Acolhimento e aconchego foi assim, maioria, tá? Um ambiente físico mais parecido com um lar do que com um hospital. Lembra que eu falei a questão da almofadinha lá, que remetia à questão do lar? Então, existem sim alguns truques de decoração que fazem com que o ambiente ele fique um pouco menos frio, né? Uso de madeira, enfim, alguns tipos de revestimento, e que aproxime, tire aquela questão assim, fria, neutra, tudo branco de uma casa espírita, porque a gente acaba meio que não dando muita atenção para isso. Mas existem alguns recursos que fazem com que os ambientes fiquem mais acolhedores. Um básico é cor, né? Se você trabalhar uma cor, né, dependendo de um ambiente, você consegue mudar completamente a energia dele, né? Mas enfim, voltando aqui. Mais sorrisos do tipo, que bom que você chegou, e menos olhares estranhos do tipo, quem é você e o que faz aqui? Então você vê, a pessoa, não sei quem respondeu, tá? É tudo anônimo, não sei de onde é.
Mas se ela falou isso, então é porque acontece. Você vê que então, há lugares que no olhar a pessoa já se sente repelida, né? Imagina, ou aquele olhar assim, né? De cima a baixo, que você mal entrou, chegou na casa espírita pela primeira vez, você já está sendo escaneado. Gente, a gente não pode fazer isso. A gente tem que receber todo mundo de coração aberto, né? Sorrisão no rosto, com um sentimento verdadeiro, né? Ó, esse é bom. Alguém para me recepcionar e explicar sobre a casa e me apresentar aos outros frequentadores. Me passar contatos da casa, inclusive de grupos de WhatsApp e Facebook. E também passar informações relevantes. Então você vê que isso é uma coisa muito legal, né? Quando eu falei lá atrás de a gente apresentar a casa para quem está chegando da primeira vez, é uma forma de fazer com que ela se sinta inserida na casa. Você apresentar aquela casa espírita, né? Não só chegar assim, seja bem-vinda, o salão é ali, a palestra já vai começar, um beijo, até semana que vem. Não, tá chegando pela primeira vez, pô, legal, de onde você vem? O que te trouxe aqui? Já conhece a nossa casa? Vem cá, a gente trabalha, a gente tem isso, aquilo. Apresentar a casa, de fato, né? Mostrar algumas pessoas, né? Se não der pra mostrar todo mundo. Clareza sobre a programação da casa. É verdade, isso eu acho que a gente pode, inclusive, fazer um cartazinho fixo mostrando como é o cronograma da casa ao longo da semana. Eu acho isso interessante. E para quem frequenta também saber como é, né? Porque eu acho que é capaz de ter gente que não conheça totalmente as atividades da casa. Demonstração de que você não é só mais um naquele espaço, que você é único e especial, que a minha ausência é sentida pelos outros, sentir que é importante no grupo gera pertencimento. Então é isso que eu falei da inclusão, fazer com que a pessoa se sinta pertencida àquela casa espírita. Uma recepção respeitosa e carinhosa, sem julgamentos, que me apresentasse a casa e permitisse-me falar das minhas necessidades, buscas, expectativas em relação. Então você vê, é uma necessidade de ser ouvida, né? Aí essa também a gente fica um ponto para a gente pensar. Você acha que os trabalhadores estão aptos a acolher pessoas? 64%, ou seja, 16 pessoas falaram que talvez. Talvez. Ou seja, fica a reflexão. Estamos preparados para acolher? A gente tem conhecimento, a gente está se empenhando para estudar, conhecer a doutrina para receber essas pessoas? Quando eu li isso, eu falei, bom, eu acho que fica uma reflexão para que cada um faça e levante essa questão na casa espírita, né? De refletir um pouco se a gente está preparado para receber as outras pessoas. Como é a relação da sua casa com as casas irmãs? A maioria falou que boa, né? 45%. Eu acho que a gente pode fortalecer cada vez mais esses laços, justamente para que aconteçam aquelas trocas e que a gente possa melhorar o trabalho cada vez mais. E aí, para finalizar o questionário, eu perguntei: você acha que a sua casa espírita precisa melhorar algo em relação ao acolhimento? Se sim, o quê? Os trabalhadores de evangelização são muito receptivos, porém, os médiuns e pessoas que lidam com os mais adultos poderiam ser muito mais receptivos, julgando menos e ouvindo mais. Então, olha aí o julgamento aparecendo de novo, né? Fica o alerta pra gente. Sim, acho que deveriam ser mais agradáveis no sentido moral, não havendo distinção de pessoal ou mesmo situações. Outra resposta: ter uma postura mais ativa no acolhimento. Procurar saber quem são as pessoas que estão chegando e ir até elas em vez de simplesmente dizer que ali do lado tem uma mesinha, quem quiser vai lá. Cara, essa daí foi forte, porque imagina, ali tem uma mesinha, se quiser saber vai lá. Gente, isso daí é praticamente descaso, né? Se a gente está falando de acolhimento, a gente tem que fazer com que a pessoa seja recebida e que ela não se sinta largada, porque você imagina, olha ali naquela mesinha. Não, tá na mesinha? Leva a pessoa até lá, mostra, olha, qualquer dúvida que você tiver, se você precisar sair, qualquer dúvida que você tiver, pode me procurar, ou procura o fulano também é daqui da nossa casa, Pereira Pão Duro. Acolher é mostrar o trabalho para a pessoa sem deixar ela de lado, né? Essa daqui é boa. Estar abertos para acolher novas pessoas em seus círculos de trabalho e amizade. Estar abertos. Geralmente as pessoas novas são recebidas e recebem as informações sobre a casa, mas tão logo são deixadas de lado.
As pessoas continuam conversando em suas panelinhas e se a pessoa não é extrovertida, fica solitária. Panelinha é uma coisa... Acontece, é natural, pessoas criam vínculos, mas a gente tem que ficar atento porque as pessoas podem acabar se sentindo excluídas, né? Então é bom a gente sempre ter esse olhar, de olhar para as outras pessoas, né, que estão frequentando ali a casa e ver se elas estão se sentindo de fato inseridas dentro daquele trabalho. Cada trabalhador precisa compreender que há tarefas que pertencem a todos. Em casas que não têm recepção, é preciso ter um olhar atento a quem está chegando, apresentar a casa, uma programação e tudo mais. Né? Ou seja, você vê que a questão da postura mais ativa é importante, né? Você ir até a pessoa que está chegando e você sempre manter esse vínculo com a pessoa. Após o acolhimento, não esquecer das pessoas. É um trabalho contínuo, né? A pessoa está lá, a pessoa ela tem que se sentir inserida, então ela não é só na primeira vez que ela vai, é todos os dias que ela vai, porque assim ela vai continuar indo e voltar e voltar e voltar. Bom, gente, então eu queria, para finalizar, fazer a leitura do capítulo 11, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a lei de amor. Para praticar a lei de amor tal qual Deus a estabelece, é preciso que passeis progressivamente a amar todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas se cumprirá. Deus assim o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante ensinamento de vossa nova doutrina, pois é ela quem deve um dia destruir o egoísmo sob qualquer forma que se apresente, porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus, amais ao vosso próximo como a vós mesmos, e pergunta-se, qual é o limite do próximo? Seria a família, a religião, a pátria? Não, é toda a humanidade. Nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam, e vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima para a sua transformação social, verá essa lei sublime ser praticada por seus habitantes como um reflexo da divindade. E aí fica então a mensagem que a lei de amor ela precisa ser praticada. Nós, enquanto trabalhadores da casa, precisamos ter esses ensinamentos dentro de nós para que nós possamos oferecer isso ao próximo e pensar no acolhimento, né, como um processo contínuo em que a gente faça com que as pessoas se sintam bem dentro da nossa casa, pensando que todo mundo que está ali para aprender, para crescer junto, principalmente, né? Então, gente, eu quero agradecer a oportunidade de dar aqui essa palestra para vocês. Foi um tema que eu gostei muito de fazer. Espero que eu tenha contribuído para vocês com o que eu trouxe aqui. E eu fico muito feliz de ter participado dessa palestra e que venham as outras oportunidades. E aí fica ligado porque ao longo da semana a gente vai divulgar qual vai ser o tema da semana que vem, quem que vai palestrar e a gente se vê aqui mais uma vez, ok? Um beijo para todo mundo, obrigado pela atenção e até mais!